tudo bem? Vamos agora para a parte 2 do vídeo e saber o motivo, o porquê que a gente não tirou os chapéus, né? Para os temas que vocês puderam assistir na parte 1 do vídeo. E se você não assistiu a parte 1, corre lá e assiste, tá? Então, começa aí, Gabriel. Gabriel tem uma ruma, então, Gabriel, vamos deixar Gabriel começar. Um de cada vez? Um de cada vez. Vamos lá, vamos começar pelo... Vamos lá. O primeiro chapéu, vocês já viram o tema. Eu jamais vou tirar o chapéu para tráfico de animais. Jamais. Primeiro, tráfico de animais. A condição que esse animal chega, as formas que esses animais são transportados, são tirados normalmente direto da vida livre. Normalmente, né, existem sim reproduções de forma errada, de qualquer jeito. O estresse que esse animal passa. Gente, um dos animais que no Brasil muitas vezes é traficado é a corn snake. A corn snake em garrafa PET é transportada. Qual o condicionamento que existe? Qual é a qualidade de bem-estar que esse animal vem? Iguana em garrafa PET. Iguana, passarinho, araras, né? Animais, hoje a gente já encontra micrúrios e biboboca, coral verdadeiro, um animal com veneno neurotóxico, um animal totalmente perigoso, sendo vendido como pet. Então, assim, são coisas extremamente absurdas. Animal chegando para atendimento veterinário, chegando em setas, chegando sendo apreendido, mas com zero qualidade de vidas. Então, tirar o meu chapéu para tráfico de animais, eu estou sempre sendo extremamente conivente a crime, a pessoas criminosas. Jamais vou ser conivente com crime. Não sou também. Eu gostaria de fazer só uma complementariedade aí. Por favor. Né? No livro Serpente, né? Serpentes Incríveis? Não. Incríveis Serpentes. Do meu livro. Serpentópolis. No livro Serpentópolis, eu trago exatamente esse tema. Porque a gente sabe que, além de todos os maltratos, existe também a questão que eu trago no livro, vocês vão ver, a questão de colocar a espécie em extinção. Sim. A gente sabe que muitas espécies estão em risco de extinção gravíssimos ou até extintas, né, por conta do tráfico dos animais. Né? Então, além de já ser um absurdo monstruoso, porque é uma vida que está ali, é um animal, mas ali o animal tem toda uma responsabilidade dentro do equilíbrio ecológico. Totalmente. Né? Dentro da própria relação humana, né? Enfim, tudo isso. Então, a ganância, a ignorância, a desinformação humana está levando muitos animais à extinção. Várias espécies estão aí que poderia mais tarde ser aprofundada, porque tem muita coisa ainda para ser vista, mas não só os maltratos, mas também que esse tráfico também tem uma chance muito grande de levar os animais à extinção. E pegando um adentro, puxando aqui, eu acho que ninguém conseguiu ouvir o que Karina falou, né, o trauma que esses animais têm, né? Porque assim, chegam animais completamente traumatizados de setas, animais com problemas nos zoológicos também. E é muito difícil a reabilitação desses animais quando eles chegam traumatizados, porque eles chegam com pânico, eles chegam literalmente traumatizados, com um medo imenso, além do normal, né? Afinal, animal de vida livre, quando encontra com o ser humano, ele não quer contato, né? Na grande maioria das espécies. Natural, né? Mas é absurdo, né? Então, até para conseguir tratar o animal é muito difícil, sabe? Para conseguir reabilitar é muito difícil. Então, o tráfico prejudica o animal em todos os sentidos, né? Porque o traficante, ele não se preocupa se o animal precisa de água, qual tipo de comida que o animal precisa. Se vai machucar ele, se ele vai chegar lá inteiro. Isso é o que mais acontece com aves. Chega lá com as asas quebradas, faltando pena. Muitas vezes esses animais nem voltam a voar ou ter uma vida normal.
Ou muitas vezes vai direto a óbito. Exatamente. Então, é assim, tráfico de animais, a gente não Fazendo compactua. uma ponte a um dos chapéus que foi extremamente elogiado, entra aí uma das funções maravilhosas dos zoológicos que acabam acolhendo esses animais que são traumatizados, o condicionamento que são feito, o processo de muitas vezes ajudar esses animais a se alimentar, o processo de ajudar esses animais a entrar no processo terapêutico, o processo de gerar convivência social desses animais dentro de um recinto. Parabéns aos zoológicos. Isso ainda entra a parte da equipe multidisciplinar. Totalmente. Você não precisa só de um biólogo, você precisa de uma equipe completa. Show, E show. falando ainda, só um pouquinho, porque eu simplesmente não resisto, sobre zoológicos, é importante frisar que nenhum zoológico moderno brasileiro retira animais da natureza. Fantástico. Todos os animais que residem em zoológicos modernos no Brasil hoje estão lá porque eles não têm para onde ir. Não tem Então, condições, né, Flávia, de Eles vida não livre. têm condições de serem reabilitados. Posso dar vários exemplos. Dentre eles, uma águia serrana que a gente tem no zoológico de Recife, em Pernambuco, que ela tem mais de 30 tiros de chumbinho alojados pelo corpo. E por isso ela não voa. Uma águia que não voa, não caça. Uma águia que não caça, morre. Ou ela vai ser predada, ou ela morre de fome. Então, se você... E é um discurso que eu escuto muito, porque por trabalhar em zoológico, prestar serviço ao zoológico e divulgar o meu trabalho em zoológicos, eu escuto, solta esses bichos. Considerando os que são da nossa fauna, que podem realmente ser reintroduzidos, estão ali porque não tem como serem reintroduzidos. Então, um animal, por exemplo, que vive 40 anos e tem 12, mas que não tem mais condição de ser reabilitado, você vai fazer o que com esse bicho? Você vai mandar esse bicho para onde? Ele precisa de um lar para viver. E o zoológico dá a ele esse lar. Além da conservação, preservação, pesquisa, lazer e educação ambiental, é um lar para os animais que não têm para onde ir. Se você tem um macaco prego que era de tráfico e é extremamente... Stephen Talking. Não, e ele é extremamente traumatizado, Sim. psicológica, emocional e fisicamente. Você não tem como reabilitar esse animal. E animais que não são da nossa fauna, você simplesmente não tem o direito de soltar esse animal. Vamos supor que dentro dos discursos está solta esse gorila. Tá, quem é que vai pagar a viagem dele para a região onde ele realmente habita? Solta esse elefante africano. Quem é que vai levar um elefante africano de volta para a África? Um tigre. O translado, o preço, ninguém vai pagar. Você não tem como soltar um animal desse. Você não tem como soltar uma onça que não tem garras. Uma onça que não tem garras não caça. Então ela morre, ou de fome ou predada. Um adentro, Flávia, no zoológico da Bica, acho que você chegou a conhecer a Dara, que era uma leoa. Sim. E que muitas pessoas achavam que eram maus tratos, né, do zoológico. E que na realidade ela foi retirada, né, de circo, onde o circo tinha serrado todos os dentes dela. Então ela não conseguia se alimentar de carnes com pedaços de ossos, né? A carne que era colocada para ela se alimentar era uma carne com pura carne ou com pequenas cartilagens, né? Então assim, isso. Então era um animal extremamente magro, né? E que as pessoas diziam que era porque a Bica não dava alimentação, dava sim, né? E segurando ali, porque ela não conseguia sustentar o alimento direito na boca, então o tratador cuidava ali na hora da alimentação, tudo isso. Então, assim, antes de criticar qualquer animal que está em zoológico, procura de onde ele veio, o porquê aquele animal está naquela condição, procura um profissional do zoológico para poder se informar o porquê o animal está naquela condição. A história dele, né, a base dele, e não simplesmente criticar o zoológico, criar movimentos ativistas dizendo que o zoológico está maltratando o animal. Procura primeiro saber a história do animal, para depois falar. Os animais têm sentimentos, os animais reagem da forma deles, a gente não pode humanizar o animal, tá? O nosso olhar é o olhar do animal é outro.
Um olhar de um elefante já é triste por natureza. Então não adianta você chegar e dizer que um elefante está triste. Olha o olhar dele. Gente, o animal não é humano. E tem algumas coisas dentro disso. Você conhecer a espécie e o espécime do qual você está falando. Exato. Eu, muitas vezes, durante monitoria, escutei as pessoas dizendo que o leão do zoológico que eu trabalhava estava triste. Porque ele só dormia. Mas o leão é um animal de hábito crepuscular. Então, ele vai estar ativo no amanhecer e no entardecer. O pessoal chegava lá meio-dia com o sol a pino, querendo que o leão estivesse correndo. Primeiro, ele não está ali para o seu bel prazer. Ele está ali porque ali é a casa dele. Se eu estivesse dormindo e você chegasse na minha casa gritando, ei, Psyu, acorda que eu quero te ver correr, não ia dar bom. Então eu imagino que para o animal também não é nada agradável. Então quando você vai visitar o zoológico, se você quer, eu quero ir nesse zoológico ver o leão com a minha família, estude o melhor horário para você ver o leão em atividade. Inclusive tem zoológicos que têm programas noturnos, zoonoturno, para você ver os animais de hábitos noturnos, que durante o dia estão dormindo. E a visitação percebe, nossa, esse animal só dorme, mas é porque ele está acordado de noite. Então, é muito importante você estudar o animal que você está indo ver e não falar o que você não conhece. E preste atenção, na esmagadora maioria dos zoológicos, tem banner enorme na frente do recinto. Informação que não fala. Esse bicho dorme de dia. Os animais estão protestando aqui, inclusive, agora, em nossa defesa. Por todos os felinos do mundo! Os felinos gritam! Que me agrada. Wakanda forever! Vamos para o próximo tema. Peraí, eu gostaria só aqui de dar uma vírgula aqui para Flávia, de quando ela fez a colocação dela, muitíssimo bem colocada. Eu gostaria de lembrar aqui a questão, aí vocês devem lembrar, da víbora verde, né? Quando aconteceu a Naja Costa, né? Aquele caso lá de Brasília, e alguém levou que houve um grande coisa aí da sociedade querendo eutanasiar a serpente porque não existe, por causa do soro, né? Então, quando você traz uma espécie de outra região de outro país para cá, o animal exótico, afinal, porque não pode soltar aqui, né? Não pode. E aí, uma pessoa vai e leva picada, como é que vai ser? Não tem soro ofídico para esses animais aqui no Brasil. Então, o caminho ia ser a eutanásia. Graças a Deus que não foi, né? Mas isso também é mais uma das consequências do tráfico, né? Então, o animal não pode sofrer pelas ações do ser humano. Boquete! Não era pra rir, não. Não era pra rir, não, gente. Foi triste, então, porque calma. Assim, quem... Posso contar? Pode ficar. 1, 2, Porque pra 3. voltar pra cá vai ser o ó. Vamos, só vai. eu tive paciência. Não, vamos falando assim, agora é só discutir. Vamos lá. Pra quem viu outro vídeo vai saber, se não viu, foi triste, porque Mambi tá com o meu. Mas eu não tirei o meu chapéu, porque pra mim é uma faca de 2 gumes, porque tem seus benefícios e tem seus malefícios. Fiquei curioso. Que é a utilização de animais em experimentos de laboratório. Que aí entra a parte dos veganos, e que os veganos vão cair em cima de nós. Verdade. Então, assim... Mas você tem que lembrar que você é uma... Eu sou uma bióloga, então a gente tem que falar o senso crítico, né? Isso. Então, experimentos com animais em laboratório. Como eu falei, é uma ação necessária por enquanto? Sim. Porque, infelizmente, é a opção que nós temos para fazer os tipos de experimentos que necessitamos fazer. Porque a ética não nos permite que a gente faça diretamente experimento com humanos, por exemplo. Porém, eu não acho correto, como é o nome daquilo? Empresas de fármacos, de cosméticos, que utilizam animais em exceção. O animal já está sofrendo, você pinga ácido nos olhos dos animais ou queima o pelo dos animais
esses animais vão ficar traumatizados pro resto da vida, ou vão morrer dentro do local, ou vão ser despachados, porque tem muita empresa que simplesmente joga esses bichos na rua e é isso, não tem a decência. Então, assim, para fazer experimentos de laboratório, onde a gente está visando a ciência, e para quem sabe algum dia evoluir para um processo que a gente não precise utilizar, que eu gosto de enfatizar isso, Que a gente utiliza o bem-estar. que utiliza o bem-estar, ainda tem esse detalhe. Biotérios são lugares biotérios sérios, que geram condições para esses animais terem qualidade de vida e que vão cuidar desses animais. Ele não vai ficar ali solto. E que existe um processo metodológico de Exatamente. pesquisa. Para eu chegar no animal, é porque eu já utilizei o desenvolvimento in vitro. Né? Para eu passar na fase de utilizar o animal, eu tenho uma fase controlada in vitro. Tem muita Eu não coisa. posso, exatamente. Exemplo bem simples e prático. Para eu conseguir hoje ter uma ação medicamentosa no mercado, eu precisei utilizar primeiro em laboratório, em um agrupamento, numa escala menor, algo isolado, restrito, ter experimentado, ter dado um resultado comprovado, padrão, eu passar isso e testar no animal, como por exemplo, um bem simples, eu gerar um quadro de diabetes mellitus em um determinado roedor, né? E eu acompanhar uma ação medicamentosa nesse animal para somente assim chegar essa medicação à população. Então, são algo extremamente benéficos para a nossa saúde. A fim de medicamentos, imagine aí eu gerar um medicamento que eu ainda não sei se é positivo para a saúde humana e eu ofertar isso para a sociedade de cara, para testar. A grosso modo, pelo fato de nós humanizarmos algumas vezes os animais, é melhor eu gerar esse teste em uma população de camundongos, que eu estou controlando, testando essa população em laboratório, do que eu simplesmente recrutar uma família e dizer, vocês vão ser cobaia de um teste. Tá? Tem que ser lembrado que esse processo Ele leva meses. Você vai comitê chegar de ética, responsabilidade. Tem muita burocracia por detrás. Para você chegar a um nível de que eu vou fazer o teste em algum animal, tem muita água para rolar ainda para fazer isso. Então, lembrando que a última coisa que a gente quer é causar alguma coisa ruim para o animal. A gente não quer malefícios. Perfeito. A ideia que a gente tem hoje é a gente faz isso porque a gente não tem uma outra alternativa. Porque a ciência está aqui para evoluir. E se a gente quer evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoas pensantes, a gente quer que não só nós temos esse direito de não precisar ser testado. Isso. A gente quer passar isso para os animais também. Porque querendo ou não, eles também são seres. O homem tem que lembrar que ele também é um animal. Entende? Da minha opinião. Então, para a gente poder, no futuro possível, fazer esse tipo de teste sem a necessidade de ter cobaias vivas, de ter animais de laboratório, vai ter que ter muito estudo, vai ter que ter muita coisa para rolar e as pessoas têm que ter paciência. Ciência não é algo que se faz em uma semana, 5 dias, um mês, um ano. Ciência leva muito tempo, não é uma coisa imediata. É uma coisa que leva anos, que leva muita construção, muita leitura, muito estudo. E investimento. E investimento, coisa que nós não temos atualmente. Então, assim, vamos financiar a ciência, queridos. Por favor, a pesquisa precisa. Nenhum país cresce sem pesquisa, não sei vocês. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui para Karina, assim, é como você fala, né, da necessidade, né, mas que na minha visão, essa necessidade deveria haver mais ética, né, Sim. para com os animais e respeitar. É lógico que as experiências vão precisar saber, mas com muita ética e respeito ao Sim. animal. Isso lembrando que as maiores descobertas dentro dos zoofídicos, né, que é aqui por onde a gente fala das cobras, as maiores descobertas científicas não precisaram levar os animais a óbito. Perfeito. Que é o tipo do captopril, da cola cirúrgica, O próprio soro antiofídico, a mambalgina, né, que é uma analgésico, a morfina, que começou a ser estudada com a mamba negra e hoje já existem estudos comprovados com a nossa cascavel,
né? E que eu tenho certeza que isso é de um benefício imensurável. E nenhum deles precisou levar o animal à eutanásia. E, portanto, são descobertas maravilhosas. E eu tenho certeza absoluta que muito mais do que isso vai poder, no futuro próximo, se Deus quiser, tem muita coisa aí sendo estudada com as micruros, né, que a Nanda depois, se quiser, pode falar alguma coisa a respeito disso. Diversos estudos estão sendo feitos, sem precisar de levar o animal a óbito. Então, se o estudo científico precisar haver, que haja com ética e com respeito à vida animal. Eu vou fazer uma adendo, puxa um pouquinho essa adendo para mim. É bom lembrar que não é todo trabalho que se utiliza animais. Eu dou um exemplo, por exemplo, na minha graduação, eu estudei sobre contaminação, sobre metais pesados, e eu utilizei jacaré de papo amarelo como meu bioindicador. O que ele era? Ele era o meu objeto de estudo para eu avaliar o quão contaminado estava a área, qual a quantidade de metal pesado que tem naquela área. Eu não precisei sacrificar animal nenhum para poder fazer o tipo de pesquisa que eu fazia. Não tinha necessidade disso. Você pode utilizar matrizes biológicas que não são letais. Você não vai danificar o animal se você tirar um pedaço da unha dele ou tirar um pedaço de tegumento. Isso não vai machucar o animal. Ou tirar uma pequena alíquota de sangue, que é feita com muita cautela. Você utiliza o peso do animal para você estimar o quanto você vai utilizar. Como é que se diz? Vai poder coletar desse animal. Não é, tá aqui um bicho ali, 10 centímetros, vou tirar 5 ml. Não é assim. Não é assim. Acabou. Exatamente. Não é assim que funciona. Tem muito estudo por trás disso. Então, eu quero bater nessa tecla de que não é todo trabalho que você necessita ter um animal ali como seu bichinho do laboratório, como muita gente fala. Você pode fazer trabalhos, e trabalhos muito bons, trabalhos muito importantes para geral a população, não só para desenvolvimento de medicamentos, sem a necessidade de você fazer o sacrifício desses animais. Muito que bem. Próxima pauta. Vamos deixar dela por último. Eu acho importante. Quer fazer o mais próximo sou eu. Tem um teu. Vai, Ananda. Vai. Só a gente que vai falar dos negócios que a gente conseguiria tirar chapéu. Eu ainda tenho também. Então, eu não tiro o chapéu de forma alguma para caça esportiva. Desculpa. Então, eu acho que para que matar um ser vivo por diversão? A gente pode se divertir reunindo amigos fazendo churrasco, presenciando animais na natureza, contemplando, né? Eu acho que tem várias maneiras da gente conseguir se divertir. E de esporte a gente tem natação, tem vôlei, né? Tem futebol. Eu acho que caça não é um esporte, caça não é legal. Não... Tão nojo, eu não consigo sequer falar direito sobre o tema. Porque é uma diversão, você tá tirando a vida do outro para poder se divertir, isso é puro ego, né? Eu acho que... Dizimando espécies, sem nenhum controle. Esse sacrifício, muitas vezes, é em vista de um dinheiro, é em vista de um investimento alto, porque eu quero, muitas vezes, um determinado tecido, eu quero postar uma foto, eu quero comercializar algo, onde muitas vezes eu posso muito bem estar investindo em um zoológico, eu posso visitar uma área de preservação, ONGs, estruturas ambientais, existem diversas atividades onde eu posso estar apoiando a vida e não a morte. Eu acho que não é legal, não é bonito, você acha que tá lá sendo superior. Sendo bam por estar tirando foto, pô. Tem uma pessoa que é muito famosa, não vou dizer sequer o gênero dela, né? Tô falando de pessoa, mas que paga horrores na África para entrar em áreas ambientais para poder matar o animal e fotografar lá com a espingarda, com uma arma gigantesca, puxando assim o chifre do animal, puxando o pescoço do animal, que pagou horrores para poder conseguir matar uma girafa albina. Gente,
pelo amor de Deus, a gente precisa ter consciência de que os animais são meio ambiente, nós seres humanos somos meio ambiente, a gente se diz ser racional, mas qual é o ser irracional que destrói o próprio meio em que vive? Né? Então, nós que somos racionais, destruímos tudo ao nosso redor. A gente destrói a natureza, a gente destrói os animais, a gente destrói tudo para poder se divertir, para poder criar um apartamento, criar uma casa, ter só pra a gente, sempre a gente, sempre a gente, sempre a gente, sempre ser humano, ser humano, ser humano, e o próximo. E o próximo, e o amor ao próximo, e o fazer pelo outro, né, sem olhar a quem. Então, não tem como tirar o chapéu pra caça, principalmente sendo esportiva. Uma coisa é você necessitar, você tá em campo e você necessitar abater um animal para se alimentar pela sua sobrevivência. E isso aí eu fico extremamente calada, né? Uma família de baixa renda precisar ir na floresta, na mata e fazer o abate de um animal para poder se alimentar, eu também fico calada, tá? Mas por diversão, jamais. Vai jogar um futebol, um vôlei, um basquete, qualquer coisa. Netflix. E fica a crítica pro comércio, porque só tem isso aí porque tem comércio. Isso. Perfeito. Porque tem comércio, porque essas pessoas estão legalizando, então estão legalizadas. É. A desculpa delas é, não, eu tô legal, eu tenho um documento que diz que eu posso matar esse bicho. Agora, qual é a graça de você ver um bicho morto, quando você pode ver ele glorioso no meio do mato? Feliz, vai fazer um safari, pô. Cada tema que eu trouxe aqui, é lógico que eu trouxe ele voltado para a educação ambiental. E quando eu sugeri esse tema, houve em mim um objetivo, né? De mostrar o quanto o ego humano é nocivo à ecologia. Demais. Né? Porque o que é a caça esportiva? Nada mais é do que um comportamento hiper, ultra, mega egoísta, de superioridade, de subjugar o animal, mostrar a ele que se o leão é o rei da floresta, eu sou o rei do leão, porque eu posso matar ele. Né? Então isso é o cúmulo da subjugação do humano sobre o animal. E a gente sabe que os animais, a natureza, a ecologia, a fauna e a flora está aí para viver em harmonia com os humanos e não em competição, e nesse caso uma competição desfavorável ao animal. Eu queria o quê? Fazer o X1, botar um desse cara lá sem arma. Quero ver se vai. Bora de X1 porque o animal é dele, nasceu com ele. Pois é, eu sou totalmente a favor de caça esportiva, contanto que você não leve nada. Você não tem arma, você não tem faca, você vai pro meio da selva e se você conseguir caçar com a sua mão, é seu. Você vai lá, você e a onça, na raça. X1. Aí eu quero ver. Eu acho. Aí eu quero ver. Eu gostei, porque eu já tava assim, oi, como assim? Eu aqui, andando aqui, lutando na explicação, tu olhava no vídeo e dizia, a favor. Oxi. Tem que rolar o X. Outro assunto que a outra ali já tinha começado a falar no babado dali. Desmatamento. Uma coisa linda. Então, né? Por que a gente não vai tirar o chapéu com um negócio desse? Não tem como. Não tem como. É que nem ela falou. A gente é o único animal do reino animal que destrói o próprio... A única coisa que nos mantém vivo a gente destrói. Pois é. Esse é o meu resumo para desmatamento. Por que a gente vai estar desmatando áreas que estão promovendo a nossa existência? Não só a nossa existência. Evita o excesso de calor nas áreas, resfria o ambiente. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar num canavial e entrar num pequeno, não precisa nem ser um grande, um pequeno fragmento de Mata Atlântica. Para quem não conhece o canavial, é um lugar absurdamente quente. Eu fiz isso na cadeira de Biologia de Conservação. Professor Henrico, razão de ser a bióloga que eu sou hoje. Ele
fez muito meu pensamento crítico. Ele deu essa proposta de levar a gente para ver não só isso, mas ver o impacto que tem o desmatamento, tanto para a área agrícola, ou desmatar por desmatar, nessas regiões. Por exemplo, um fragmento de Mata Atlântica. Digamos que ele tem aí seus, vamos botar redondo, 100 metros de diâmetro. Beleza. Mas ao redor dela você tem uma matriz de cana-de-açúcar. O efeito de borda nessa pequena matriz vai entrar aí 25 metros, não é de raio, mas vai ser 25 metros de distância, no mínimo. Você vai ter esse efeito. Nessa área ali você vai encontrar muitas daquelas gramíneas, essas plantinhas que crescem ao redor de estrada, que não condiz nada com o ambiente. Primeiro que naquela área ali não vai existir animais que sejam da fauna da área, por exemplo, no fragmento de Mata Atlântica. E você muito provavelmente vai achar essas espécies bem no centro, que também vai ser atingido, porque ainda tem outros efeitos que vão bem mais além desses 25 metros. Então você tem uma área de 100 metros que no final é uma área de 30, 40, é um impacto muito grande. E aquele rolê, se você sai de uma cana-de-açúcar, é um calor miserável. Fala ali 40, 50 graus fácil. Quando você chega, você não precisa entrar na borda de um fragmento de Mata Atlântica, parece que você entrou numa sala com ar-condicionado. Assim, é instantâneo. Verdade. É impressionante. Eu fiquei abismada com um negócio desse. E também você, na cadeira de Biologia da Conservação, você começa a ver os ambientes como são. Tem muita gente que acha lindo aquele pasto verde, bonito. Aquilo ali não é um cenário natural. Não é natural da nossa área. Verdade. Você tira aí pela Mata Atlântica, que só deve ter o seu quê? Os seus 19% da mata original? Mata Atlântica? Menos, hoje não é? nós temos 3% de Mata Atlântica. Você pega uma mata, que basicamente pegava o litoral brasileiro quase que inteiro, e você tem 3%. E não é 3% localizado num lugar só. São vários pedacinhos, remanescentes, como a gente chama, que no final esses vários pequenos pedacinhos são ainda menores, justamente pelo efeito de borda. Então, o desmatamento não só é maléfico pra gente, enquanto ser humano, mas também você tá aí matando 1.500 espécies. Por exemplo, voltando pro rolê de cana-de-açúcar, tem muito canavial que utiliza a queimada. Sim. Não sei se você sabe, mas Sim. essa queimada, beleza, mas a gente vai parar quando chegar próximo da borda. Meu querido, o efeito é assim, quilômetros. Se brincar, ele vai estar... Principalmente, então, os efeitos em solo. Nossa, a degradação do solo, a sedimentação, isso não é só afetando a mata não, meu querido. Qualquer corpo d'água que estiver próximo vai ser completamente contaminado. Uma coisa que é interessante olhar para o processo de desmatamento é exatamente a falta de acompanhamento geopolítico, geoespacial para o processo de urbanização. Então a gente vê as grandes metrópoles crescendo sem nenhuma logística, o desmatamento acontecendo e a população continua a reclamar porque o bicho aparece dentro da minha casa. E que o calor aumenta. Não, esse rolê do calor é maravilhoso. Vamos botar o exemplo, São Paulo, que tava batendo ali seus 11 graus. Tá muito frio, não sei o que. Cadê o aquecimento global aqui? Minha gente, é justamente isso. Locais que em teoria não deveriam ser extremamente frios. E assim, extremamente porque é 10 graus mais para o brasileiro. E aqui no Nordeste batendo, sei lá, seus 40 graus. É totalmente o efeito. Exatamente. Porque o aquecimento global não é ser só descompensação quente. da temperatura, Exatamente. né? É o quente desequilíbrio. muito quente e o frio muito frio. Não É, tem eu aquele tô meio fazendo. termo, é muito Tem muita coisa difícil. pra falar sobre isso. É mais um link com o zoológico, olha só. Eu vejo muita gente criticando que os zoológicos têm recintos pequenos e tal, tanta área de mata atrás. Mas é necessário que a população entenda que a maioria dos zoológicos brasileiros está inserido em uma unidade de conservação. Então, assim, eu não tenho como aumentar um recinto sem desmatar. E se eu desmatar, eu posso estar fazendo um desserviço muito maior do que se eu aumentar o recinto. Até porque existem muitos estudos que comprovam, e eu já vi na prática, que não adianta de nada você ter um recinto enorme se o animal não souber usar.
E não é o animal não souber usar porque ele está triste, deprimido, que está em cativeiro. É de comportamento da espécie e do indivíduo. Então, o animal pode ter o maior recinto de felinos da América Latina, mas ele só anda no mesmo espacinho. Então, se a equipe técnica científica do lugar não explorar com enriquecimentos ambientais, sensoriais, cognitivos, o animal não vai explorar o recinto e não vai adiantar de nada você aumentar. Do mesmo jeito que você pode ter um recinto menor, dentro, obviamente, de acordo com as normas da ASAB, que é a Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, que é quem rege as normas dos zoológicos sérios do Brasil. De acordo com o que esteja nas normas, não tem problema um recinto ser pequeno para a visitação, porque a visitação acha que aquele recinto é pequeno. Mas se o recinto for funcional, é o que interessa. Sim. Mas eles ficam brigando pra gente aumentar recinto, só que eles não sabem que a árvore que está atrás do recinto tem 4.000 anos. E se você derrubar ela, não é só uma árvore, tem diversas espécies que vivem nela. Então, invertebrados, essa questão do desmatamento também tem esse link com o zoológico, de que na hora de postar desmate menos, vamos parar de usar papel, a galera usa. Mas na hora de dizer, ai meu Deus, o pobre urso está sofrendo, desmata isso tudo e aumenta o recinto, é um pouco hipocrisia demais pro meu gosto. E esse rolê de tipo, tô desmatando um pedacinho pequenininho, vamos pegar um exemplo tipo onça, que anda quilômetros todos os dias, não é tipo, em um mês eu vou andar X quilômetros. Todos os dias esses animais andam muito. Se você tem uma área de vários fragmentos, como é que esse animal vai ter sua área de caça, sua área de reprodução, sua área segura? E a onça pode passar 2/3 da vida dela em cima de uma árvore. A onça pintada. E se ela não tem árvores, ela vai buscar outras alternativas, o que acaba levando-as a estradas, onde elas são atropeladas. Existe uma questão ainda bem comportamental, é exatamente a dinâmica de espaço. Se eu tenho muito espaço para o animal, eu vou liberar para esse animal muito cortisol, libero para ele muito estresse. E isso em cativeiro não é interessante. Se eu tenho muito espaço para esse animal, eu estou dando a entender a ele que eu tenho muita região onde ele pode ser predado, tá? Então, exatamente, a nível comportamental. Então, se eu tenho muitas vezes esse hormônio muito ativo, eu posso estar piorando questões de acomodação em recinto, condicionamento. Se eu tenho uma medida terapêutica para esse animal, eu posso estar tratando alguma determinada sintomatologia que eu preciso tratar desse animal. Eu posso estar numa via muito boa de tratamento, mas só por uma questão hormonal piorar quadros. Então, a questão de espaço, ele precisa sim, muitas vezes ser pequeno, mas sendo funcional, como ela falou, é o que importa. Palavras muito bem aplicadas. Um outro gancho aí que eu também acho fundamental, principalmente nos dias de hoje, um tema muito importante que toda a humanidade, todo o planeta está sucumbindo à questão das pandemias, né? E que cada vez que esse desmatamento vai se acelerando, que vai tomando conta da vida, entre aspas, da vida humana, né? As doenças, as endemias. Que está intimamente ligado com o tráfico de animais silvestres também. Aí tudo se conectando. Então, tudo na natureza. Teve um grande pessoa aí lá nos Estados Unidos, um índio, que disse que o mundo é uma teia de aranha, né? E que todos nós fazemos parte dessa cadeia. Se um único fio desse for danificado, vai prejudicar a toda a natureza, né? Então, o desmatamento, vai aqui o meu clamor, a minha solicitação, para que haja mais responsabilidade no desmatamento ao desenvolvimento, ao progresso, a tudo isso que o homem almeja, que haja responsabilidade, compromisso, né? E que você imagina, eu tenho essa casa, então simplesmente tem algum animal aí que se acha dono desse terreno e quer invadir aqui, quer tomar posse, propriedade dessa minha casa. É a mesma coisa que acontece com o animal, com a natureza, né? O homem invade, se acha soberano e ainda reclama porque vem pandemia. Então, próximo tema.
Inclusive, eu adorei ter pegado esse tema, porque Arrasou. esse rolê de fragmência, que é uma coisa que eu gosto bastante. Próximo tema. Próximo tema. Eu espero não desaturar. Eu espero não prevalecer, porque foi o primeiro tema que eu peguei. Olhe, fiquei tacádico, tudo deu. Mas vamos lá, respira fundo, 1, 2, 3. segura o andor e vai. Santuário de animais. Bora trazer a palestrinha. Não, peraí, olha, casou. Tá perfeito. Vamos lá. Tira o chapéu. Olha a cara dela. Tira o chapéu. Não. Jamais. Primeiro motivo. Território brasileiro hoje. Agora vai abrir um telecurso. Bora. Afins de legislação, ele não apresenta fiscalização, ele não apresenta normas legais para esse tipo de entidade institucional. Santuário hoje lá fora se encontra funcional, se encontra como algo grandioso, porque existem normas técnicas que funcionam. Santuário hoje no Brasil é uma estrutura não aplicável. Segundo motivo, aonde se encontra profissionais habilitados como médicos veterinários, biólogos, zootecnistas ou qualquer profissional habilitado a trabalhar com animais, se encontra-se em zoológicos. Hoje o que nós temos já de casos de animais que estavam muito bem em tratamentos em zoológicos e por algum determinado motivo passaram algum tipo de entidade como essa, morreram muito rápido. São locais onde esses animais são abandonados. Então não existe fiscalização e não existe profissionais para adequar, para fiscalizar e nem tampouco tratar esses animais. Esses animais são abandonados dentro de um território. Porque, repito, não existem fins legais e profissionais para esse tipo de estrutura dentro do território brasileiro. Em geral, eles não têm motivos para ter esses animais ou esses profissionais. Por quê? Vamos lá. Não tem profissionais. Vamos lá pra E eles, assim, né? quando fala de santuário, né, no Brasil, quando a gente fala de zoológicos, o zoológico se preocupa, além da espécie, se preocupa com o indivíduo da espécie presente que está ali naquele recinto. No santuário, não. Ele apenas quer saber no geralzão, sabe? Então ele não está se preocupando. Afinal, é uma área onde ele vai pegar, vai soltar um animal e tchau. Então, se o animal vai desenvolver problemas na pata, se o animal vai ter problemas alimentares na pele, o que seja, ele não vai ter aquele acompanhamento. É um animal que, querendo ou não, está em cativeiro também. Um santuário não é vida livre. Santuário também é uma área fechada, um pouco maior. Sim. Vai ter controle? Não, tá? Não necessariamente, realmente. Então, assim, não tem como defender. Eu vou reorganizar minha frase. Eles não têm obrigações legais Isso. para Na ter verdade, esse não tem obrigações legais. Sim. Claquete. 1, 2, 3. Na verdade, santuário no Brasil não existe. Existe. O que existe é um mantenedouro de fauna. Um mantenedouro de fauna é sim um órgão que pode receber animais como fiel depositário e ele não pode destinar esses animais, emprestar esses animais, doar esses animais, reproduzir esses animais. Ele é um fiel depositário que vai adotar esse animal, mas o animal continua sendo do Estado ou do governo, vai abrigá-lo frio até o fim de sua vida. Só que algumas instituições lideradas por algumas pessoas específicas utilizam do nome santuário justamente para santificar o local, para dar para a população a ideia de que aquele lugar é um lugar maravilhoso, que tem pessoas dando mamadeiras para tigres no pôr do sol, enquanto o zoológico está trancafiando o animal, passando fome e levando chicotada.
o que qualquer pessoa da área que pense sabe que não é assim. Que seja um profissional realmente profissional. Profissional, pessoa com plena E licença. quando um animal no Brasil entra no suposto santuário, o santuário se dá o direito de não disseminar informação sobre aquele animal. Então, uma vez que o animal é levado para o santuário, dificilmente a gente consegue informação dele. Seja ficha técnica, que eles são teoricamente obrigados a ter, mas já deram desculpa de que na lei não tem, então eles não têm ficha técnica dos animais. Por isso eles não podiam dar um laudo de óbito Devido a ausência de legislação específica para esse tipo para de esse instituição. empreendimento e se seguram nisso como muletas, porque eles são santos. É um santuário, ele está santificado e ele está totalmente fora da bolha que rege toda a legislação com relação aos animais. Eles não têm, pela legislação, Isso. que ter um veterinário, um biólogo e um zootecnista no empreendimento. Eu não entendo um empreendimento de fauna que não contém um veterinário. Um empreendimento que cuida de animais machucados. Porque se os animais estão no santuário, é porque eles não têm como ser reabilitados. E como que você não mantém um veterinário nessa instituição? Pode falar o que você fala. E o ser humano é muito fácil a gente defender aquilo que a gente só ouve, né? A gente não visualiza. Então, o santuário a gente não tem a visitação. E os maiores juízes, né, as pessoas que mais conseguem dizer, isso aqui tá errado, eu acho pelo menos, né, que isso tá errado, e manter uma fiscalização como nos zoológicos, são os visitantes, né, que eles estão ali diariamente visualizando a condição do animal. E apontando. E apontando os erros. Então, assim, no santuário não existe visitação. Então, eles falam o que eles querem falar, eles demonstram o que eles querem demonstrar. Então, qual é a realidade, né? Afinal, se eu chegar e dizer, esse boné é verde, tá? Mas aí vai chegar... Não, perdão, ele realmente é verde. Mas aí chega uma pessoa que tem daltonismo. Não, reformular. Depois eu quero só fazer um adendo. Eu também quero fazer um adendo. Você vai respirar. Eu falar, tá bom. Vai, 2, 3 meses já. 2 meses já. Então, assim, se eu chegar e tô aqui, ó, que mesa bonitinha, tem um chapéu e aqui tem outro chapéu. Beleza. São os mesmos? Não são, mas eles são lindos, de ótima qualidade, eles são perfeitos. Tá, Cobrones, realmente é. Mas e se for de outra marca? Eu também vou estar dizendo, é maravilhoso, resistente à água, não sei o quê. Pode ser uma propaganda enganosa. Você está visualizando apenas o que eu quero que você visualize. Mas e quando a gente abre o produto aqui, pode não prestar, né? E você só vai saber se você visualizar, né? Se você não visualiza, como é que você vai saber se esse produto realmente funciona? Se esse produto realmente presta, né? Então, isso acontece com santuários. E sempre lembrar que esse grande apoio de massa que os santuários recebem, ele é muito fruto de um falso ideal dos santuários lá de fora, que não é o que acontece dentro do Brasil. Nós temos muito em vista os grandes santuários do continente africano, os grandes santuários onde existe um acompanhamento de animais, onde tem visitas, que tem legislação, que são grandes espaços, onde esses animais são em grandes quantidades, vivem em uma sociedade específica, que não é o que ocorre nos santuários presentes no Brasil, onde por si só não existe uma regra, não existe uma legislação e não existe um processo de acompanhamento desses animais. Então, não adianta eu querer comparar o que tem lá fora com o que não existe no Brasil. Então, muito cuidado com o ato de ter esse nome santuário e achar que todos são iguais. E vale lembrar que em santuário você não tem autorização para um pesquisador ir lá e dar um propósito, entre aspas, para aquele animal estar lá. Não só para ser uma visitação, não só para ser um lar para ele, mas também utilizar aquele animal que não pode voltar para a natureza para fins de pesquisa, para fins de divulgação científica, para fins de educação ambiental.
a gente não tem autorização para entrar lá. Se eu falar assim, eu queria acompanhar esse animal que saiu de tal zoológico e que tá indo pra... Ontem ela estava aqui. Fala pessoal, tudo bem? Então, ontem a gente teve alguns problemas técnicos, né? Nossa câmera descarregou, então hoje, um outro dia, né? A gente tá fazendo, então por isso que o cenário tá um pouquinho mudado, nossas roupas também, tá? Mas dando continuidade, né? Falta saber apenas um chapéu e o porquê. E, no caso, é com Flávia. Flávia, qual foi o chapéu e por que você não tirou? Então, na verdade, vocês viram, né? O meu papelzinho foi de Luísa Mel. E eu não tiro o chapéu porque... Nem fosse. Porque eu acho que todo o trabalho deve ser desempenhado por alguém da área, por alguém que tem interesse e conhecimento suficiente para dar uma opinião válida sobre aquele assunto. E eu acho que no âmbito de animais silvestres ainda existe muito sensacionalismo e ainda existe muita motivação torpe por trás do rolê. Então eu definitivamente não tiro o chapéu, porque eu acho que se você quer trabalhar com uma causa, se você quer fazer algo realmente para mudar a vida daqueles animais para melhor, você tem que se empenhar e estudar e procurar a opinião de pessoas que são realmente especialistas naquilo, que trabalham com aquilo, que dedicam sua vida àquela área de conhecimento. E, enfim, eu acho que tem muita coisa por trás da questão de ser ambientalista hoje em dia que precisa ser esclarecida. Então, eu definitivamente não tiro meu chapéu e espero que ela possa evoluir como profissional e como ser humano, se ela realmente quer fazer bem pelos animais. E tem todo o rolê do sensacionalismo, da movimentação de massa em que você humaniza demais os animais, coisa que a gente não deve fazer, e acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Acaba tirando o animal de um local que ele está saudável, em que ele está tendo uma qualidade de vida, em que provavelmente ele está vivendo bem mais do que ele viveria em vida livre, porque querendo ou não, em cativeiro ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Não muito melhor assim, por ter um acompanhamento de veterinários, de zootecnistas, tem sua alimentação bem controlada. Então, também tem muito cuidado. O nível de estresse, O nível né? de estresse por dos conta animais. de não estar sendo caçado, não ter essa preocupação de estar se protegendo o tempo todo. Isso. Uma coisa que é importante também é entender que a ciência por ciência, seja ela a parte clínica médico-veterinário, seja quanto biologia, a informação e especialização ela é muito abrangente. Então, quanto formação e quanto conhecimento, muitas vezes aquele indivíduo ele pode ter uma titulação quanto profissional da saúde, quanto profissional ambiental, mas isso não significa dizer que ele detém todo o conhecimento único e exclusivamente nele. Então, não custa nada, muitas vezes, um determinado animal em um determinado recinto, eu perguntar informações, eu dialogar com a equipe técnica multidisciplinar, eu querer ter acesso a uma ficha, né? Eu, enquanto biólogo, entrar em diálogo com a médico veterinário. Eu, enquanto anatomista, perguntar a um biólogo que é zoólogo. E isso que é o que fomenta o conhecimento científico. É o discurso e uma conversa de seriedade, e não o achismo. Quando a gente é profissional e a gente se diz ser profissional, pelo menos, né? A gente precisa ter propriedade do que a gente está falando. E propriedade científica, né? Então, a partir do momento em que a gente quer abranger, né? Quer tentar defender a causa de animais silvestres, a gente precisa ter profissionais da área de silvestres. Você, quando está com problema cardíaco, você não vai no dentista. Você, quando está com um problema neurológico, você não vai no cardiologista, né? Se você está com problema
na cabeça, você vai no neurologista. Se você está com problema no coração, você vai no cardiologista. Então, com animais também não deve ser diferente. Se seu problema é com cão e gato, né, procura um profissional de pequenos. Se seu problema é com boi, vaca, não sei o que, procura o profissional de grandes, né? E se você quer trabalhar com animais silvestres e exóticos, procura um profissional da área de silvestres e exóticos, né? O que não dá e não é aceitável é a pessoa chegar em um zoológico e dizer que aquela espécie é aquática, que ela precisa de água, sendo que é um animal né? Arborícola, pegar um filhote de um animal que tem uma alimentação X e você oferecer outro tipo de alimentação e acabar matando o animal. E assim, fora os demais erros gritantes, né? Então, diz que tem profissional do lado, mas não é um profissional qualificado para estar falando sobre aquele assunto. Então, se quer respeito, se quer ganhar espaço na área, a gente abraça, porém, se for com seriedade e não com essa palhaçada, essa forma de desserviço, né, como se é feito. Como bem falaram, a gente não pode humanizar os animais, né? As características visuais, as características emocionais, de expressões, vamos dizer assim, são completamente diferentes de humanos, né? Então a gente não pode chegar e dizer que o elefante está com um olhar triste. Olhe qualquer olhar de um elefante, seja em vida livre ou seja em cativeiro, repara, né? Então são olhos caídos e a gente não, para nós seres humanos isso é tristeza, mas isso é uma característica morfológica daquele animal. Então a gente não deve, um macaco tá assim, sorrindo pra você acha, ele tá rindo. Não tá rindo, tá? Ele tá querendo entrar em combate com você, ele tá mostrando quem é que manda ali. Então, peraí, vamos parar para saber realmente qual é o tipo de comportamento que aquele animal tem, qual é a expressão que aquele animal tem, pra gente querer agir, né? Então, se não sabe do assunto, não se mete. Né? Eu acho que se não lhe convém, se você não tem informações sobre aquilo, não dê um palpite do qual pode ser extremamente errado. Como você olhar para o animal e dizer, ele está muito triste porque ele é sozinho. Sendo que ele pode ser um animal de hábito solitário. Perfeito. Como também não custa nada perguntar e querer conhecer. Não é feio perguntar. Não é feio assumir que não sabe. E não é feio chegar e dizer e reconhecer, eu errei até o momento, mas agora eu quero fazer o certo, né? Eu acho que isso seria a atitude mais plausível para alguém que está querendo trabalhar na área. Eu acho que é isso. Finalizando todo esse nosso momento tão especial, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não sou especialista da área, mas eu amo a causa, né? Eu sempre tive esse desejo de poder fazer alguma coisa pela natureza, pela ecologia, pelos animais em geral. Mas realmente eu não me capacitei ao longo da minha vida, tive outras especializações que não foram da biologia, né? Mas hoje se estruturou, se colocou dentro de mim esse desejo de também ter a minha voz. Só que a minha voz não é especialista, mas gostaria de deixar um legado para os meus e para os próximos que estão chegando aí. Para ter essa voz, eu estou arrodeada, eu estou acompanhada de especialistas capacitados em passar essas informações. Eu posso ter minhas opiniões, mas eu não posso formar conteúdos científicos para esse debate. Então, com esse propósito, é que eu estou sempre acompanhada, envolvida e aconselhada e sempre aprendendo e estudando, né, sobre esse assunto. Então, esse vai o nosso recadinho. Que você queira ser um defensor da natureza, que você queira ser a voz de um animal, é aplausível.
a natureza, o mundo agradece. Mas se você quer passar uma mensagem adiante, confiável, científica e que as pessoas podem acreditar, faça essa mensagem ser passada através de especialistas. A todos. Se é isso, né? Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Mas @Associação Serpente do Bem em qualquer rede social. Você vai conseguir seguir, vai conseguir encontrar as nossas redes sociais, tá? Deixa seu like se você curtiu, comenta, compartilha, tá? Que é muito importante o seu compartilhamento para poder ajudar na divulgação do nosso trabalho. E é isso, pessoal. Gratidão a todos e ativa o sininho para poder estar recebendo o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.